Gente, se tem uma coisa que vocês sempre me falam e sempre me perguntam é: Bia, como que eu coloco limite sem virar a grande vilã? E o pior de tudo, Bia, eu preciso fazer isso agora para lá na adolescência isso não virar um caos? Mas e se eu não fiz? Quando esse adolescente chegar e eu for falar não pra ele, o que que isso aí vai virar? Eu vou virar a grande vilã da vida dele. Ele vai falar mal de mim o dia inteiro, eu tenho certeza, Bia. Resolve aí pra mim. Vocês fazem isso comigo toda semana na clínica. E hoje, para ajudar vocês a desmistificar tudo isso, orientar vocês, dar dicas práticas e a gente conseguir de fato não virar vilão na adolescência, eu chamei ela, a Ana Laura Bonfim, que é psicóloga especialista em adolescente, jovem e adulto, que trabalha com isso aqui na clínica, gente, perfeitamente. A gente divide casos e famílias, então não tinha como ser outra pessoa a não ser a Ana para vir aqui me ajudar a ajudar vocês nisso tudo. Então, Ana, muito obrigada por ter topado vir aqui conversar comigo, ajudar os papais e as mamães aqui do meu YouTube, dar dicas práticas. Muito, muito obrigada. Eu que Seja muito agradeço pelo bem-vinda. convite. Espero poder contribuir bastante com esse lado da adolescência, que eu sei que na grande maioria das vezes acaba virando um grande mistério. Não, e é um grande mistério. Os pais, vocês sabem, vocês vão concordar comigo, eles já chegam ali na infância já, meu Deus, Bia, a adolescência tá chegando e eu vi que cada vez mais cedo, como que eu faço isso? Então, vamos desmistificar isso aí, gente. Calma que não é um bicho de sete cabeças. A Ana vai ajudar a gente a enxergar de uma outra forma aí a adolescência. Então, Ana, me conta, como que a gente faz pra não parecer o vilão da vida deles nessa fase? O que que a gente pode fazer? Então, geralmente, os pais eles começam a ficar preocupados na adolescência porque eles acham que a rebeldia está aparecendo ali naquele momento. Mas, na verdade, não é uma rebeldia que surgiu na adolescência. Eu sei que a adolescência é um período onde eles estão se descobrindo, estão testando os próprios limites. E aí eles começam a testar os limites também com os pais. Só que nunca é algo que surge na adolescência. Surge lá na infância. Você, melhor que ninguém, sabe que quando os limites eles são colocados de uma forma efetiva na infância, eles chegam na adolescência sem essa necessidade de testar tanto. É exatamente, né? Quando a gente tem o limite, é como se a gente tivesse aqui, ó, um quadradinho com quatro paredes. Eles sabem até onde eles podem ir. O problema é que, às vezes, ali na infância, a gente se perde, né, nessa de criar essas paredes, a gente perde a mão, a gente. Acontece alguma coisa ali que a gente, às vezes, não tem a ferramenta, e aí o negócio desanda. Só que quando chega na adolescência, o negócio é diferente, os comportamentos são diferentes. Como assim você quer voltar tarde? Como Sim. assim você quer ir pra balada? Como assim você quer fazer o que eu fazia quando eu era adolescente? Não tem como, não vai ter. E aí, aquela criança que nunca teve limite, ou que o limite dela era assim, ó, gigante. Você quer colocar na adolescência no limite aqui, assim? Aí, realmente, o negócio se perde um pouco. E, Ana, como que a gente faz pra não se perder nisso? Então, geralmente na infância, a gente sabe que o limite ele precisa ser pela repetição, porque eles vão entendendo por modelo. Na adolescência, se você continuar sempre batendo na mesma tecla, repetindo, 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 eles vão achar terrível. E aí que vai virar esse cabo de guerra. Então, na adolescência, para conseguir de fato estabelecer esse limite, como eles estão desenvolvendo essa autonomia, a gente precisa muito incluir eles nesse processo. Então, não é só chegar com a regra, é principalmente incluir ele na criação dessa regra e fazer com que ele entenda o porquê que a regra existe. É porque diferente da criança, que, por exemplo, o cérebrozinho ainda tá desenvolvendo, se você perguntar pra ela, ai, que hora você quer chegar? Daqui 3 dias, porque ela também não tem a noção do que é 3 dias. O Sim. adolescente, gente, não, aquele cérebro, ele já tem mais ou menos uma boa estrutura, ele sabe o limite, ele não vai falar um negócio assim Uhum. também tão exagerado. Então é mais ou menos isso, né? Na infância a gente tem que direcionar mais. Por quê? Na infância, a gente direcionando, a gente ensina o que a gente quer que lá na frente aconteça. A gente já Uhum. começa a passar aquela mensagem de filho, ó, os nossos princípios e valores vão de acordo com isso, vão por esse caminho. E aí quando chega na adolescência, e você chega pra conversar, que é mais ou menos o que a Ana tá falando, ele já tem aquela base bem feita. E aí não vira aquele negócio de, ai, eu posso mais que você, ai, eu vou mostrar que eu posso sim, que eu Uhum. consigo sim, né? E Sim. aí, como que os pais podem ir também conduzindo na adolescência quando eles não conseguiram fazer isso na infância? Uhum. Eu falo que é importante começar a impor esses limites de uma forma assim, gradual, mas também realista. Então, isso que a Bia falou dos horários, não é, ai, você tem que fazer tal coisa porque eu quero. Não, é sentar com esse adolescente e tentar falar com ele e chegar num consenso, para que ele sinta que ele tem voz naquilo, que ele está sendo ouvido e não que é só uma regra imposta, porque sim. Então, perguntar qual horário você acha que seria adequado para você chegar sabendo que você tem escola amanhã.
pode ser que ele dê uma resposta muito absurda, de: "Ai, não, eu quero chegar às 5 da manhã". E aí vocês vão tentar entrar no consenso. Ou por ele saber o que seria adequado e entender que vocês estão fazendo um acordo, eles podem, às vezes, até sugerir algo que de fato é coerente, que seria até a sua própria sugestão. Então, para começar a impor os limites, eu acho que é muito importante, principalmente na adolescência, incluir eles, para que eles entendam que eles têm sim a voz ativa para falar sobre o que eles querem e o que eles não querem, mas ainda assim se mostrar lá. Porque essas paredes, elas são muito importantes de estarem fixas e formadas, porque o adolescente, ele também precisa se apoiar nelas. Mesmo que não seja como na infância, que eles vão basear de fato o que eles podem e não podem fazer pelo que é mostrado pelos adultos, na adolescência eles querem saber que eles podem fazer coisas, mas que eles têm aquela parede ali para contar e se apoiar. E é aquilo, né? Gente, ouvir e dar voz para adolescente não quer dizer que você vai concordar com tudo que ele tá falando, que nem a Ana Sim. falou. Não é porque, ai, então, que horas você quer chegar às 5 da manhã que você vai falar, lindo, perfeito, era o que Uhum. eu tinha pensado. Aí você acorda às 6, a gente vai pra escola, não precisa nem acordar, já traz o pão do café da manhã, menino. Não é Te isso, busco gente. lá e levo pra escola Já vai direto. com o uniformezinho no carro que a gente já ó, engata e vai. Não, gente, é também a gente falar, tá, vamos pensar nas consequências disso? Porque o Uhum. adolescente, por mais que o cérebro dele já esteja mais desenvolvido, isso é neurociência, gente. Ele ainda não tá com aquele córtex assim, fechadinho, pra ele saber controlar impulso, pra ele saber prever a consequência que a gente conseguiria. Então Uhum. é muito isso, né? De conversar, de Sim. sentar, de explicar, porque que nem a Ana falou. Tá, como assim ele precisa ter aquela parede? Ele sabe, gente. Ele sabe que quando ele era pequeno era um cubículo, que agora as paredes estão afastando e estão crescendo, e que ele tem brechas assim pra ele achar, mas ele sabe que tem limites claros que vão com valores, que Uhum. tem aquilo ali que a gente ensinou desde pequeno, né? E aí, Sim. como que a gente faz nisso tudo na hora de, por exemplo, conversar com esse adolescente? Como que a gente pode, a gente também, enquanto pai e mãe, se regular pra gente não entrar na pira deles e virar um grandes adolescentes juntos, assim? Uhum. Eu acho que o principal, Bia, é sempre tentar estabelecer regras e consequências antes da situação acontecer. Porque na hora, quando o adolescente quebra alguma regra, é normal que os pais vão ficar irritados com aquilo, porque parece muito óbvio que se fizer algo que foge da regra, vai ter uma consequência. Mas como o adolescente está entendendo até onde ele pode ir, até onde ele não pode, é muito importante para os pais também já terem isso pré-estabelecido para que eles não tenham que tomar uma decisão na hora da raiva, quando estiver lá tudo à flor da pele, sem saber o que fazer. Então, acho que é importante para os pais também se ancorarem um pouco nisso, de estabelecer algumas regras e consequências antes de que aquilo aconteça. E que nem na infância. Gente, isso, o que eu vou falar agora, eu e a Ana, a gente conversa direto, porque a gente divide alguns casos que eu pego a criança e ela já tá com o adolescente. Então a gente faz Uhum. aquilo de conversar sobre a família, sobre a dinâmica. E uma coisa que a gente sempre bate na tecla com os pais, e que é regra em qualquer fase do desenvolvimento. Gente, conversem entre vocês, parceiros, quais vão ser as regras e quais vão ser as consequências. Uhum. Não desautorize o outro pai, mas o principal. Não deixa pra pensar na consequência na hora que explodiu, porque na hora da raiva você vai pensar numa consequência nada a ver, muito grande, que aí Uhum. você vai dar pro adolescente, principalmente, ele vai achar um exagero e aí ele vai virar uma bate-boca e o pior, às vezes você pensou numa consequência que você não consegue sustentar todos os dias. Não Sim. consegue, é insustentável. Tem consequências às vezes que os pais falam pra gente que eu falo: "Tá, você falou que você ia fazer isso. Agora, como você vai sustentar isso todos os dias? Porque Uhum. você falou pra ele que você vai tirar o celular dele pelo resto da vida." Se o adolescente tem 15 anos, quer dizer que você ainda tem uma base de uns 40 e poucos anos aí de você comandando ele. Como que você vai ficar 40 anos sem celular, gente? Não tem como, sabe? É também a gente conseguir isso, porque não é? Quando a gente dá o limite para adolescente, se ele não entender aquela consequência, o que que ele faz? Ele vai pro embate. Uhum. E é aí que acaba virando vilão. Sim, e acaba virando um grande conflito. E eu acho que isso que a Bia falou, de que não tem como a gente perder a medida, de não, você vai ficar o resto da vida sem fazer tal coisa. O adolescente vai entender que aquilo não é real, porque ele sabe que não tem como ele ficar o resto da vida sem fazer aquilo. E é aí que vai virar o conflito. E aí, muitas vezes, os pais acabam virando, assim, o grande vilão por conta disso, porque na hora da raiva acaba passando uma consequência muito grande, que não é tão proporcional quanto ao que aconteceu. E aí a situação muda completamente, porque aí, ao invés do adolescente entender que ele tem a regra que ele precisa seguir, você passa a ser o vilão, e se você é o vilão da minha história, eu não vou te ouvir. E aí que eles se fecham ainda mais. Então é muito importante isso que a Bia falou, realmente, de
conseguir estabelecer essa regra antes que as coisas aconteçam. Até porque se você virar o grande vilão, a Ana mesmo falou, ele se fecha, só que ele não vai se fechar só pro limite, gente. Ele vai se fechar pro conselho, ele não vai te procurar pra contar quando tiver acontecendo alguma coisa. Isso é importante em todas as fases da vida, sim, mas Uhum. principalmente na adolescência, que tem tudo aquilo acontecendo, que a gente sabe que tá acontecendo, a gente não pode deixar se fechar. A gente não pode perder esse Uhum. vínculo ali, a linha é muito tênue pra gente perder ali a mão. Sim. E o que você daria de dica, assim, final para esses pais e mães que estão ouvindo aqui a gente, pra não virarem o vilão dessa história? O que você faria? Ó, eu acho que se fosse pra resumir tudo que a gente falou, seria isso. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso de combinar antes qual que é a regra e qual é a consequência para que aquilo, caso aquilo aconteça, porque aí ele já vai condicionando de se eu fizer, isso vai acontecer. É algo que vai estar relacionado. E é o principal, que eu acho que junto a isso funciona muito bem, é não adiar muito tempo para aplicar a consequência. Então, quando você demora 3, 4 dias para virar para aquele adolescente e falar, olha, você vai estar sendo agora, você vai estar sendo não, você vai estar Recebendo. recebendo agora essa consequência para algo que você fez há 3 dias atrás. Ele já não vai mais entender como algo relacionado, uma coisa a outra. E aí você vira o vilão. Então é tentar estabelecer a regra antes, entender qual é a consequência para aquela regra e aplicar assim que possível, assim que a situação acontecer. Porque quanto mais tempo você leva, mais ele vai esquecendo que a consequência é em relação àquilo que ele fez, e aí passa a ser algo pessoal. Então, muitas vezes os adolescentes, quanto mais adia, eles vão ver de uma forma diferente. E eu acho que o principal, que até você pode falar um pouco mais sobre, que é a importância de também manter o vínculo afetivo. Porque não é só porque você está punindo um comportamento ruim que você tem que se afastar, mudar a forma de tratar aquele adolescente. Não, é exatamente nesse momento que você tem que estar mais próximo, porque eles precisam entender que a regra não é só uma punição, não é só algo negativo. É que você faz porque você ama. Então você precisa demonstrar para ele também que não só você vai estar lá para punir, Eu acho que o mas sim prin para amar ele e acolher Exato, eu acho que o também, né. principal, enquanto você falava, me veio, é isso. Gente, a adolescência, ela mexe com todo mundo da família, ela mexe com o irmão mais novo que tá vendo como você tá lidando com aquela adolescência, tá? Ele já tá entendendo, ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa relação com os nossos pais, ele mexe com a família como um todo. E nesse momento, o que todo mundo precisa lembrar é, a gente precisa estar alinhado, a gente tá aqui, tá fazendo isso por um motivo, é porque a gente ama ele. Então a gente precisa também fazer ele se sentir amado, mesmo quando ele ouve um não, mesmo quando a vontade dele não é feita. E é aí que a gente tá a grande virada de chave, é se manter por perto e ter sempre o diálogo aberto. Então, assim, Uhum. se você é pai e mãe de adolescente, de criança, ouviu a nossa conversa aqui e falou: gente, pelo amor de Deus, eu preciso entender um pouco melhor, eu preciso de alguém exatamente assim como vocês, que ó, cada uma vai cuidar de um filho, mas vai entender a dinâmica toda, vai estar alinhada, vai ajudar a gente a se alinhar enquanto família. Vocês já sabem, já tem meu Instagram, eu tenho o Instagram da clínica, vou pedir pra Ana também deixar o Instagram dela aqui, falar pra vocês como que vocês podem achar ela pra gente conseguir isso, porque é o que a gente quer transformar a família de vocês de uma maneira Uhum. que vocês consigam colocar em prática e que ajude vocês de verdade nessas fases. Então, Ana, como que a galera pode te achar? Porque eu sei que eles vão me perguntar, que eles já devem estar loucos falando, gente, tá faltando psicóloga de adolescente, preciso achar essa menina, onde que eu acho ela? E eu sei que é um trabalho realmente muito importante que a gente tem feito, porque é algo muito em conjunto. Eu sempre deixo muito claro que não é só com o adolescente que eu vou estar trabalhando, eu vou estar trabalhando com a família. E isso eu deixo claro tanto para os pais quanto para os adolescentes, de que eu tô aqui por vocês, pela dinâmica familiar e pelo adolescente em si. E eu agradeço muito pelo convite. Vocês conseguem me achar pelo Instagram com @psi.anabonfim. Então é isso, gente. Já vai lá, já segue a Ana. E se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, igualzinho que vocês estão vendo aqui, vocês já deixam aqui sugestões até de temas que eu posso trazer a Ana de novo. Que agora que ela já veio, gente, que vocês já conheceram ela, eu sei que vocês vão querer de novo. Eu também quero.
E uma coisa, esse vídeo que a gente tá fazendo agora, ele tá super conectado com um que eu fiz relacionado a vínculo, que a Ana até mencionou, porque ela também assistiu e ela me deu o feedback. Então eu vou deixar aqui como sugestão para você, como se vincular com seu filho, como retornar esse vínculo. Assiste lá e depois comenta aqui comigo o que vocês acharam e já segue a Ana e o ICC para você conseguir ter cada vez mais profissionais que fazem ciência com afeto. Um beijo!